Olá, irmãos. Aqui é o professor Marlon Meira para a gente começar mais uma aula da do nosso curso Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. E vamos começar com uma oração. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos reunimos para gravar nossa aula nessa semana. Obrigado em nome de Jesus pela quantidade, Senhor, de alimento espiritual e intelectual que o Senhor me deu essa semana. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu peço ao Senhor, Pai, que eu seja usado pelo Senhor de modo a que os nossos irmãos, o seu reino, o seu povo, seja orientado no caminho de uma educação que reflete a Trindade, que reflete o seu reino, e de uma educação que seja com o propósito máximo, Senhor, de criar alunos e estudantes que adorem e que glorifiquem o Senhor, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a importância desse empreendimento na humanidade hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então é o seguinte. Eu quero começar essa semana. Daqui a pouco a gente vai chegar ali na nossa leitura comentada, né, como a gente tem feito nas últimas aulas. Mas eu quero começar essa semana fazendo dois comentários, fazendo duas menções, na verdade, sobre duas experiências que eu tive essa semana. E aí, é claro, eu vou contextualizar essas experiências, e obviamente são experiências dentro da educação cristã clássica. Eu vou contextualizar essas experiências e a gente vai conversar sobre elas um pouquinho hoje antes da gente iniciar a nossa leitura comentada propriamente dita, né? Eu estou procurando aqui o texto, só para abrir para a gente o texto da nossa leitura comentada. Onde é que está aqui? Está aqui, achei. Achei, está aqui. Enquanto vai abrindo aqui, enquanto vai fazendo o download aqui, eu vou iniciar. Não, já abriu aqui. Vou já deixar pronto. E aí, na hora que eu terminar esses dois comentários, a gente já segue. Peraí. Agora. Acho que vai estar chegando, está chegando. Pronto, chegou. Encontrei aqui então o ponto onde nós paramos na aula passada. Já vamos seguir esse ponto logo mais. Mas antes disso eu quero fazer alguns. Isso, agora eu tô atento. Vamos lá. Então é o seguinte, eu quero fazer dois comentários antes da gente começar a nossa leitura comentada. Duas menções a menção de duas coisas que aconteceram comigo essa semana. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui nas nossas aulas, mas eu comecei. Eu devo ter falado, porque deve ter pelo menos uns 2 meses que eu comecei uma pós-graduação em Educação Cristã Clássica pela Faculdade Internacional Cidade Viva. E eu não fiz menção ainda, talvez eu não tenha feito, não estou me lembrando agora, não tenha feito nenhuma menção do que eu tenho aprendido no conteúdo dessa pós-graduação, porque a primeira disciplina foi uma disciplina, de certa forma, fora do contexto específico da educação cristã clássica. Mas a segunda matéria, que eu comecei na semana retrasada, já é uma matéria chamada A Paideia de Deus. Num outro momento eu pretendo falar sobre o conceito de paideia, mas eu quero fazer uma menção antes disso, que é a seguinte. Eu tive uma aula essa semana na faculdade, na pós-graduação, que eu fiquei muito impressionado com essa aula, porque ela é uma aula em que o professor trouxe textos, ele sugeriu a leitura de textos que justificam um posicionamento que eu já tenho tido, e um posicionamento que eu já venho falando sobre ele nas minhas conversas aí
sobre educação cristã clássica, né? Que é a seguinte: com base naquele versículo onde Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque ou nós vamos amar um e odiar o outro, ou nós vamos amar o outro e odiar o um, né, o primeiro. E a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. E nesse sentido, com base nesse texto, eu sempre considerei, quer dizer, eu tenho considerado nos últimos tempos, por causa da educação cristã clássica, que educação que não é estritamente bíblica, que não é cristã e que não é estritamente bíblica, é uma educação. Eu não sei, quando eu estou conversando de uma maneira muito informal, eu uso palavras mais fortes, né? Mas aqui eu vou usar uma palavra menos forte, mas eu quero que você entenda bem essa palavra. Se uma educação é cristã e bíblica, então ela é cristã e bíblica. Se ela não é cristã e bíblica, ela está a favor do inimigo. Porque o inimigo não vai perder tempo em tirar a Bíblia, né, em tirar a Bíblia enfim, a prática das escrituras, enfim, o aprendizado. A tarefa, a obra do inimigo é tentar tirar isso da mente das pessoas, né, tentar tirar isso, atacar isso, né, seja como foi, e tem atacado desde o começo, né? Desde Jesus, na verdade, quando o diabo tenta Jesus, ele tenta Jesus para destruir a obra de Jesus ali mesmo antes do ministério de Jesus começar. Inclusive no período, né, de jejum que Jesus estava, exatamente para começar o ministério dele. Então, é muito simples isso que eu vou dizer, mas é muito profundo também, é muito abrangente. E essa aula que eu assisti essa semana, eu vou ver se eu consigo uma autorização da faculdade para liberar esse vídeo dessa aula para vocês, e de repente eu consigo colocar esse vídeo para vocês assistirem em lugar de uma das nossas aulas. Mas é uma aula muito importante, porque ela confirmou aquilo que eu já venho falando, que educação cristã, biblicamente orientada, é a única educação que agrada a Deus e, consequentemente, deveria ser a única educação que agradasse, né, que agradasse a nós, como discípulos de Cristo. Só que a gente tem um problema, né? A gente tem um problema. Quer dizer, na verdade, a gente tem um problema e a gente não está resolvendo de modo muito adequado. Nós não temos escolas cristãs bíblicas, orientadas pelas Escrituras, biblicamente orientadas, em número suficiente para nós matricularmos os nossos filhos. A única que eu conheço em Brasília é uma escola muito cara, né? É uma escola internacional e é muito cara. E também é uma só, né? Então, essa escola, essa única escola de Brasília, que eu tenho certeza que é biblicamente orientada, é lógico que deve haver outras, que eu não conheço todas. Essa escola não é suficiente para a população de Brasília, por exemplo. Estou falando de Brasília, se você está me assistindo de outra cidade aí, que nós estamos aqui na Igreja Batista Central de Taguatinga, em Brasília. Então, nós temos esse problema de que nós não temos escolas suficientes para matricular os nossos filhos, né? Tá, mas como que resolve esse problema? Bem, ao longo das décadas, ao longo pelo menos dos últimos 100 anos, com certeza 100 anos, talvez um pouco menos, mas com certeza 100 anos, os crentes têm feito algo em relação a esse problema, que é não resolver esse problema, mas fazer o que dá para fazer. E o que dá para fazer é colocar os seus filhos para estudar em qualquer escola que eles acham que é a melhor escola possível, que eles podem pagar, né? Mas essa escola não é uma escola cristã biblicamente orientada, então isso é um problema. Eu vou citar dois exemplos aqui para você. A escola que proíbe, por exemplo, que o professor professe a sua fé cristã e bíblica é uma escola que, mesmo que não seja esse o objetivo, está, obviamente, contra o objetivo do evangelismo, o objetivo da expansão do reino de Deus, da missão e assim por diante. Mas, como eu disse, mesmo que a escola não tenha esse objetivo, né, os criadores da escola não sentam lá com esse objetivo em mente. Talvez algumas escolas façam isso, mas não todas. Talvez seja só a minoria. Mas, enfim, seja como for, o seu filho vai estar estudando numa escola que, não sendo biblicamente orientada, não há como
ela ser, não como ela ser proveitosa espiritualmente para o seu filho. Jesus diz na Bíblia que ele, quando ele ora pelos seus discípulos, quando ele ora por nós, ele diz que ele pede a Deus para que Deus não tire, ele não pede a Deus que nos tire do mundo, mas que nos livre do maligno, que nos livre do diabo, do inimigo, né? Porque nós estaremos no mundo e estaremos atuando no mundo. Então, de certa forma, os crentes aprenderam que colocar os seus filhos em qualquer escola, obviamente escolhendo uma escola, né, por algum critério que seja, isso não é ruim, não é errado, porque o mundo está aí. A gente tem que enfrentar o mundo de qualquer jeito. Não tem como a gente criar uma redoma numa escola biblicamente orientada, depois num emprego bíblico, né, cristão, e obviamente na igreja. Não tem como criar essa redoma. E nem é o caso, assim. A questão não é que. Eu confesso para você que, do fundo do meu coração, eu acho que todos os ambientes que existem devem ser ou poderiam ser alternativa, poderia haver alternativas cristãs. Então, por exemplo, escola. Eu com certeza acho que deveria haver escolas confessionais, aliás, confessionais não, cristãs, bíblicas, e obviamente poderia haver escolas que não são. Eu não sou, por exemplo, eu nunca fui a favor de que todas as escolas fossem cristãs. É claro que não. Pelo contrário, é por isso que eu sou contra a, o problema, que para mim é um dos maiores problemas da educação no Brasil hoje, que é o problema da centralização do credenciamento das escolas na mão do Estado. Porque eu não sou contra a BNCC ou o credenciamento pelo Estado. Também não sou contra haver escola pública. O que eu sou contra é que você não pode abrir uma escola com o currículo que você quer e ser credenciado esse currículo, ou seja, e mesmo que não fosse pelo Estado, desculpa, pelo Estado, né? Igual, por exemplo, vou te dar um exemplo. Alguns seminários de teologia optam por não receber um credenciamento do MEC exatamente para terem os seus currículos intocados, né, intocáveis, ou melhor dizendo, sem a intervenção do Estado ou do MEC. O MEC, o Estado, não se importa se você abrir uma faculdade lá de qualquer jeito que seja e ofereça qualquer curso que for. Você só não pode oferecer um curso que ensina o crime ou qualquer coisa. Claro, a gente está falando de coisa legal, né? Mas o MEC não se importaria se você abrisse uma faculdade dessa forma. Tanto é que existem faculdades assim. Mas você também não poderia ter o credenciamento do MEC, né? Porque o MEC vai lá olhar, se você pedir o credenciamento, o MEC vai te oferecer logo uma lista do que você tem que fazer. Então, escola não pode ser assim, porque o MEC não permite que escolas funcionem sem. Aliás, pode até ser que exista uma escola internacional no Brasil, e existem, que não são credenciadas pelo MEC, mas que em algum momento os alunos precisam da convalidação. Mas o que eu quero dizer, eu não quero entrar nesse mérito, eu quero dizer que essa aula que eu assisti me fez relembrar dessa posição que eu tenho, de modo muito ativo na minha mente, de que educação ou ela é cristã e bíblica, ou ela é do inimigo. E é sempre bom lembrar, isso não quer dizer que as escolas sejam um agente deliberado ou consciente do mal, do inferno, do diabo. Não é essa a questão. Mas a questão é que você vai colocar o seu filho na escola e vai passar lá, sei lá, 5 horas por dia, 5 vezes por semana, 25 horas por semana, durante 12 anos, ou até mais, na verdade, do que 12, porque antigamente eram 12 anos, né? Mas hoje a criança já entra em escolas que são credenciadas pelo MEC desde cedo, desde do berçário até que não, mas um pouco, no primeiro, eu esqueci qual é o nome que dá agora para educação infantil, pronto. Desde a educação infantil, e portanto são aí no mínimo mais 4 anos que o aluno fica, 12 mais 4 daria, por exemplo, 16, é por isso que o aluno sai da escola em torno de 16 anos. Então, desde que nasce, depois do berçário, isso é, se o berçário não for um berçário credenciado pelo MEC também, né? E isso é importante que a gente pense, é importante que a gente olhe sobre isso. Por exemplo, a gente tem algumas escolas no Brasil, eu havia citado isso algumas vezes, uma vez aqui na aula, no curso. Uma delas está ligada à Igreja Internacional Cidade Viva, Igreja Cidade Viva, Igreja Batista Cidade Viva,
que é onde eu faço a minha pós-graduação, que tem uma escola chamada Escola Internacional Cidade Viva. E uma outra, que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dela, que eu preciso olhar, que fica no Piauí, por exemplo. Há outras, né? Aliás, o mais adequado para você encontrar escolas nessa linha é você procurar as credenciadoras dessas escolas. Então, por exemplo, a escola, deixa eu colocar na internet aqui, Escola Internacional Cidade Viva. A Escola Internacional Cidade Viva, ela é credenciada, eu te mostro aqui rapidamente. Deixa eu compartilhar contigo aqui. Essa Escola Internacional Cidade Viva, Escola Internacional Cidade Viva, é credenciada, quer ver por quem? Está bem aqui embaixo, dá para ver bem facilmente. Não está tão fácil não. Aqui, está aqui sim, ó, essa ACSI. Aí quando você clica aqui no link do ACSI, você vai ver quais são as escolas que são credenciadas por eles, né? Quem somos, serviço, aqui acho que vai ter aqui, ó. Escolas associadas. Aí você clica aqui nas escolas associadas e você vai descobrir quais são as escolas que estão associadas a essa Associação Cristã, Association for Christian Schools International, acho que é uma coisa assim, é uma sigla em inglês. Mas ó, você tem aqui algumas ó, no Nordeste, ó, Escola Batista, a CBV, a Abapai, Ecoprime, e assim por diante. Colégio Americano Batista, a Escola Internacional Cidade Viva, que eu mencionei agora há pouco, e assim por diante. Daí outra região aqui, ó, Norte, por exemplo, nós temos o Mackenzie lá, IBEE, no Centro-Oeste, aqui, ó, vamos ver o que tem em Brasília. Mackenzie Brasília Internacional. Se bem que algumas escolas como essas, por exemplo, aqui, eu já ouvi algumas observações de pais crentes que tiraram seus filhos de lá porque não acharam que a escola era necessariamente cristã. Essa Legacy, por exemplo, que é uma escola que faz até franquia. Ó. Enfim, bom, não vou, como eu disse, eu não vou me alongar nisso aqui porque não é o objetivo. O objetivo é dizer para vocês que realmente a gente precisa ser cuidadoso em oração em relação à educação, porque a educação é um domínio de Deus. A educação dos nossos filhos também é. Então, se a gente pretende criar filhos cristãos, a gente pode ter a ajuda, por exemplo, das escolas, e esse é um ponto que eu queria mencionar. Isso marcou muito para mim essa semana, e por isso eu estou pensando em fazer aí uma divulgação do vídeo dessa aula que eu assisti para vocês, provavelmente na semana que vem. Outra coisa que eu quero falar essa semana é que eu comecei ontem a leitura deste livro aqui, A Vida Intelectual. Eu sempre esqueço qual é o nome do autor, porque aqui tem só a sigla, mas a gente chama ele de Sertilange mesmo, né? Bem, então esse livro, A Vida Intelectual, do Sertilange, certo? Essa edição aqui da Quirion, prefaciada pelo professor Olavo de Carvalho. E esse livro, ele estava aqui, você deve ter visto, ele estava aqui, ó. Você deve ter visto ele por aqui. Você não deve ter visto, você não deve ter conseguido ler ele, mas você deve ter visto esse pretinho aqui, ó. Ele estava aqui há muitos meses já, nesta prateleira ali. E eu ainda não havia lido, porque não tinha chegado a hora. Mas aí o Espírito Santo me orientou, através de uma pessoa que eu conheço, através de um professor, Luiz Carreira, a ler ele essa semana. E eu comecei, então tá aqui a vocação intelectual. Deixa eu ler pelo menos o... Assim, é um livro escrito por um padre católico, e obviamente é um livro católico, mas é um livro cristão também. Então, mas enfim, o que importa aqui é o objetivo do livro. É claro que tem a ver com a educação cristã clássica, mas tem um propósito muito específico e eu quero ver se você coincide com esse propósito. Fala sobre a vocação intelectual, as virtudes de um intelectual cristão, a organização da vida, no sentido de se tornar um intelectual cristão, o tempo do trabalho. Ele considera a leitura como um trabalho cristão, inclusive, eu acho isso ótimo. O campo de trabalho, ou seja, ciência comparada, tem um meio problema aqui, que é o tomismo como quadro ideal do saber e tal. Eu não sou tomista, mas enfim. O espírito de trabalho,
a preparação do trabalho, por exemplo, a leitura, ler pouco, escolher 4 espécies de leitura, o contato com os gênios, conciliar em vez de opor, apropriar-se e viver, enfim. Eu já estou ansioso para chegar a esses trechos aqui. Organização da memória, o que se deve reter, em que ordem reter e como fazer para reter, ou seja, dá para perceber que é realmente algo muito bom, né? O trabalho criador, tem também como anotar, como classificar suas notas, como utilizar suas notas. O trabalho criador, que é a parte da escrita, e o trabalho e o homem. Manter o contato com a vida, saber descontrair, aceitar as provações, gozar as alegrias, anelar os frutos e assim por diante. Ou seja, não é digno de ser ignorado. Então, eu vou sugerir que você leia esse livro. Eu estou lendo ele e já estou impressionado. São cerca de 215 páginas, né? Você não vai levar muito tempo para ler. Uma coisa que eu achei interessante, eu aprendi depois da educação cristã clássica, eu aprendi a fazer anotações nos livros. E nesse livro aqui é praticamente impossível não anotar. Está todo anotado, em vários lugares. Porque realmente é uma anotação praticamente por mais de uma anotação. Algumas anotações eu tenho feito até de versículo bíblico, igual, por exemplo, esse aqui de Romanos 1:1, quando ele fala assim, a verdade só serve a seus escravos. Eu me lembrei quando Paulo se apresenta como escravo de Cristo, né? E também me lembrei de João 14:6, porque se a verdade só serve aos seus escravos, Jesus só serve aos seus escravos, né? Quando Paulo diz que ele é escravo de Cristo, ele está dizendo que será servido por Jesus. Muito bem, então é uma ótima leitura, que eu fiquei muito impressionado, e essa foi a maneira que eu escolhi para começar a nossa aula hoje, mas agora vamos ao que nós nos propomos, que é fazer a leitura comentada do nosso introdução à leitura, introdução à educação cristã clássica do Christopher Perry. Última aula paramos aqui, a educação cristã clássica. A escola onde eu sirvo, o Christopher Perry, na época que escreveu esse livro, ele era um diretor de escola. Esse livro, na verdade, é escrito como manual para pais que estão interessados em escolas clássicas nos Estados Unidos. Então, ele começa assim porque ele realmente é diretor de uma escola clássica. Então, ele coloca assim: a escola onde eu sirvo começou com o intuito de recuperar a educação clássica, mas o aspecto mais importante da escola é sua confessionalidade cristã. E aqui tem um pouco a ver com aquilo que eu falei agora há pouco. A escola que não tiver como seu aspecto mais importante a confessionalidade cristã e bíblica, eu sempre gosto de falar a palavra bíblica, para não correr risco da gente misturar as coisas, né? Porque existem pessoas que se dizem cristãs e que não orientam sua vida pelas escrituras, né? Instituições, inclusive. Mas, vou ter que fazer uma coisa aqui. Vamos lá. A educação clássica foi herdada da igreja com algumas modificações e colocada a seu serviço, está faltando o seu aqui, a seu serviço por séculos. Estamos dando continuidade a uma tradição, portanto, que é tão clássica quanto cristã. Isso aqui é importante. Alguns escritores que eu leio falam sobre educação clássica e não chegam a mencionar a palavra cristã. Mas eu tenho lido porque eu tenho aprendido tudo sobre isso, mas isso aqui é fundamental, né? Os cristãos primitivos enxergavam que Jesus Cristo deve ter proeminência na academia, assim como na vida enquanto um todo. Isso aqui é algo que eu gosto de aprender com os presbiterianos ou com os calvinistas, neocalvinistas, reformados, né? Isso aqui é difícil para colocar na vida prática, mas é bom a gente pensar nisso, mesmo que a gente não aceite essa percepção, mas Jesus Cristo deve ter preeminência em tudo, né? Na vida como um todo. Em uma época quando tantos cristãos facilmente negligenciam a vida da mente, isso daqui, gente, é a coisa que mais tem me chamado a atenção nos últimos anos. Eu tenho trabalhado para montar um curso. Vocês sabem, já devo ter comentado com vocês em algum outro lugar, vocês que me assistem em algum outro lugar, que são meus seguidores no Instagram, por exemplo, um curso chamado História da Criação, que é um curso no qual eu pretendo
ser pastor das mentes de vocês, do ponto de vista, obviamente, bíblico e espiritual. Aliás, tem um trecho nesse livro aqui, vou até procurar ele aqui, quer ver? Nesse livro do Sertilange. Foi inclusive hoje que eu li ele, e vai dar para achar mais rapidamente aqui. Aqui, ó, achei. Aqui, ele pergunta assim, ó, quem é você? Onde está? Que alicerces intelectuais já possui? Eis o que determina seus empreendimentos no campo da ciência. Aí vem entre aspas. Se quiseres ver o frondoso, planta o pequeno. Aí fecha aspas, dizem os silvicultores, o que é, em outras palavras, o conselho tomista, ou o conselho do Tomás de Aquino que ele dá logo acima ali na parte do texto. Aí vem, ó, o sábio começa pelo começo e só dá um novo passo depois de assegurar o anterior. E aí a minha nota de rodapé foi a seguinte, a minha nota de margem foi a seguinte, e o começo é a Bíblia. E eu, no meu curso História da Criação, o primeiro ano do curso, é um curso muito longo, um curso que eu não tenho nenhum problema em dizer que vai durar pelo menos 5 anos, a gente começa aqui, ó. A Bíblia em ordem cronológica durante um ano. Então, essa é uma perspectiva que eu tenho tentado preparar para vocês aqui, ó. Então, pastorear a mente, e nesse curso chamado História da Criação. Então, acho que ele coloca aqui hoje em dia, né? Numa época em quando tantos cristãos facilmente negligenciam a vida da mente e adotam uma agenda e perspectiva de instituições seculares, por exemplo. Na aula passada eu falei para vocês que o modelo secular fez os pais cristãos acreditarem que só professores licenciados, com licenciaturas obviamente autorizadas pelo MEC, é que conseguem dar aula e que os próprios pais não podem ensinar seus filhos. Veja só o nível que as coisas chegaram de pais cristãos acreditarem que não são capazes de ensinar os seus filhos. E o mais interessante sobre isso é que, por exemplo, eu sou um professor, os meus alunos são muito autônomos, são muito independentes, e eu trato os meus alunos muito mais no sentido de orientação do que de ensino apenas. O que eu quero dizer com isso é que eu poderia, por exemplo, ensinar o meu filho matemática sem saber matemática, porque na verdade eu seria um mediador para que ele chegasse até esse conhecimento. Como adulto e com um interesse em mente, eu encontraria os meios corretos. E obviamente eu estou contando com o Espírito Santo também para isso, porque com certeza absoluta a gente não está abandonado nessa meta, nesse objetivo, né? Então, essa mentira que o diabo plantou nas mentes dos pais tem a ver com isso aqui, ó, adotar uma agenda e uma perspectiva de instituições seculares. Nós buscamos recuperar uma abordagem que honre a Cristo como Senhor de todas as disciplinas, matérias, áreas e instituições. Se nós crentes não acreditarmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, a gente também não vai acreditar que ele é Senhor das outras coisas. Só que o contrário também é verdadeiro. Se eu disser que Jesus é o Senhor da minha vida, mas não é Senhor da educação dos meus filhos, então não está fazendo sentido, tá? Então é muito importante isso ficar claro para a gente. Entendemos que a recuperação acadêmica e espiritual estão interligadas e buscamos nos arrepender de nossa negligência em ambas as áreas. Não temos amado a Deus de todo o nosso coração ou mente. Olha o que ele diz aqui. Se a gente não está fazendo isso aqui, a gente não está fazendo isso aqui. Então a gente não tem amado Deus de todo o nosso coração ou nossa mente. A gente tem amado a Deus em alguma parte, mas faltando outra. Tem uma parte aqui também no Sertilanges que ele fala sobre isso. Não vou procurar aqui que vai demorar, mas ele fala sobre a unidade, né? Ele fala sobre a preocupação com todos os âmbitos da nossa vida em busca do conhecimento. E no caso da obediência a Deus também. Olha essa parte que é interessante. Muitos cristãos acham desafiador unificar as duas metades de sua cabeça, que uma vez se dividiram em sagrada e secular, olha que coisa incrível, para começar a pensar de forma cristã sobre todas as áreas da vida. Mas isso está sendo feito por muitos. Nosso currículo não simplesmente contém um curso solitário da Bíblia. Não tem lá uma matéria de teologia separada do restante, né? De modo a tornar a nossa educação cristã. Mas sim busca integrar, é isso aqui, irmãos, ó, que falta em escolas confessionais, porque elas têm esse nome de confessional, mas elas têm lá um cantinho lá, solitário, em que a Bíblia é ensinada, e às vezes nem é a Bíblia que é ensinada, mas é
uma prática qualquer, por exemplo, uma escola católica confessional que vai rezar Ave Maria, por exemplo, todo dia, ou um Pai Nosso toda sexta, né? Que busca integrar o ensinamento cristão em todas as matérias, incluindo a matemática. Quero mostrar para vocês um livro aqui, que eu sugiro que vocês leiam. Eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo desse autor, que eu vou te mostrar aqui agora. Você vai ficar impressionado, porque você vai ficar impressionado, porque você não pensou nisso antes. Olha só, esse livro aqui, ó. Redimindo a Matemática, uma abordagem teocêntrica. Deixa eu entrar no site da própria editora aqui. Não, vai estar lá. Não vamos entrar aqui mesmo. Inclusive uma editora de Brasília, o autor obviamente é americano, mas a editora de Brasília que tem que traduziu. Se você tiver Kindle, ele está de graça no Kindle Unlimited, mas ele custa R$50 e vale a pena. Então, olha só, eu vou ler aqui para você, pelo menos a parte da apresentação do livro pelo próprio texto. Ó. O que Deus tem a ver com a matemática? Tudo. Neste livro, deixa eu escrever. Neste livro, Vern Poitras argumenta que a harmonia das verdades matemáticas abstratas, o mundo físico das coisas e o mundo pessoal do nosso pensamento dependem da existência do Deus cristão. Poitras demonstra que essas perspectivas distintas sobre a matemática são coerentes porque todas as 3 encontram sua origem no caráter e natureza consistente de Deus. Seja no caso de uma simples adição ou subtração, ou em conceitos matemáticos mais complexos como a teoria dos conjuntos e a natureza do infinito, este livro fascinante lança um fundamento teísta para toda a pesquisa matemática. O que isso é importante para nós aqui é o seguinte. Isso é importante para nós porque... Não é aqui não, é aqui. Isso é importante para nós porque a ideia da educação cristã clássica não é simplesmente ter uma escola confessional que ora, ou que reza, ou que lê a Bíblia, ou que pode colocar versículos bíblicos nas paredes, ou que o professor pode começar a aula fazendo um Pai Nosso, ou orando, ou que de repente tenha uma matéria de teologia ou de estudos bíblicos, ou que tenha uma devocional diária de 10, 15 minutos, ou que tenha, enfim, um culto por semana. Não é isso que faz uma escola cristã. O que faz uma escola cristã é uma escola que integra, onde é que tá a palavra aqui, ó, integra o ensinamento cristão com todas as matérias. E aí vem, ó, mesmo equações simples como 2 mais 2 é igual a 4, possuem uma dimensão cristã. Daí a nota de rodapé que ele coloca, eu não estou com a nota aqui. Deixa eu pegar a nota, tem um outro lugar que tem a nota, tá vendo? Aqui, ó. A nota que ele coloca é essa daqui, ó. Embora seja mais difícil medir o crescimento... Não, essa não, desculpa. Tá aqui, ó. O matemático e teólogo Vern Poitras demonstrou que 2 mais 2 é igual a 4 não é religiosamente neutro e nem religiosamente incontroverso. Ele escreve, pode surpreender o leitor, pode surpreender você, meu aluno que está aí assistindo a essa aula, saber que nem todos concordam que 2 mais 2 é igual a 4. Se com Parmênides se pensa que tudo é um, se com o hinduísmo Vedanta se pensa que toda pluralidade é ilusão, 2 mais 2 é igual a 4 é uma declaração ilusória. No nível mais definitivo do ser, 1 mais 1 é igual a 1. Infere-se o que é disso? Claro que está errado. Mesmo as verdades aritméticas mais simples só podem ser sustentadas em uma visão de mundo que reconheça a pluralidade metafísica final no mundo. Seja a pluralidade trinitária, a trindade, seja politeísta, seja forçada. É claro que, no nosso caso aqui, a gente procuraria a pluralidade trinitária, né? E aí isso aqui está, na verdade, num texto chamado A Biblical View of Mathematics, ou seja, uma visão bíblica da matemática, que nem é aquele livro que eu mencionei agora há pouco. Para Poitras, é a doutrina cristã da trindade que mantém a unidade e a pluralidade matemáticas, sustentando assim a unidade e a pluralidade reais em equações como 2 mais 2 é igual a 4. James Nichols lançou o livro Mathematics is God Silent? Matemática, Deus está silencioso, Deus está em silêncio?
no qual ele explora uma visão explicitamente cristã da matemática. Ou seja, essa seria sim uma educação cristã clássica, uma educação que, essa aqui é a palavra principal, uma educação que integrasse ou que integre o ensinamento cristão em todas as matérias. E aí, por que eu falei que eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo do Poitras, né? Eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo dele, porque eu tenho até uma notícia para dar para vocês aqui, uma notícia boa para mim, que eu fui convidado pela minha escola, onde eu dou aula, a ser professor de filosofia e de sociologia também. Só que eu vou precisar fazer a faculdade. Eu já estou, inclusive, até matriculado na licenciatura de filosofia e na licenciatura de sociologia. E o Poitras, ele tem um livro chamado Redimindo a Filosofia e um outro chamado Redimindo a Sociologia. Esse da filosofia está até traduzido para português, é esse aqui, ó, Redimindo a Filosofia. Mas o livro da sociologia ainda não veio para... É esse aqui, o da... Não, esse aqui é o da história. Ah, ele tem um da história também, eu que sou historiador, né? Inclusive eu nem achei aqui o dele, eu achei só no próprio Kindle. Não achei aqui na... Desculpa, achei no Kindle, não, achei só na Amazon Internacional. Aqui não, tá aqui sim, ó, Redeeming Sociology. Então, eu estou lendo esses dois livros do Poitras exatamente porque eu quero começar a minha carreira como professor, ou retomar, na verdade, eu já fui professor tanto de filosofia quanto de sociologia. Eu quero retomar minha carreira de professor de filosofia e sociologia, já iniciando com uma perspectiva nessa direção da integração, da integração do ensino cristão, bíblico, em todas as matérias, inclusive nas minhas. Né? Eu hoje sou professor de 4 matérias, é incrível isso, né? E eu vou, até o final desse ano, ser licenciado nessas 4, né? Graças a Deus por isso, né? Até 100 anos atrás, os cristãos estavam na vanguarda de todas as instituições culturais, moldando a área da política, negócios, filosofia, ciências, literatura, música e arte. As razões para o declínio da influência cristã são complexas e variadas, mas a abdicação de cristãos no campo da educação foi uma contribuição fundamental para isso. Em 1961, Harry Blamires escreveu o seguinte: não mais existe a mente cristã. Desde 1961, fico feliz em dizer que foi possível recuperar um bom território, mas nada ainda que se aproxime do que fomos no passado. Deixa eu ler essa nota 25 aqui, que eu fiquei curioso com ela. Tá aqui, ó. 33 anos depois, em 1944, Mark Knoll, não, é esse aqui? Acho que é, né? 25? É isso mesmo. Porque colocou 33 anos antes, na verdade, então. Então, 33 anos antes, Mark Knoll viria a declarar em seu livro The Scandal of the Evangelical Mind, ou então deve ser 94 isso aqui. Acho que é, porque o Mark Knoll escreve agora, pouco tempo atrás. Acho que é isso mesmo. O que é escandaloso na mentalidade evangélica é que nela não tem muita coisa da mentalidade evangélica. Isso é que é o escândalo, né? Ele cita Blamires, então ele cita Blamires e escreve depois mesmo. Então deve ser 94, que 61 mais 33 vai dar 94. The Christian Mind, How Should a Christian Think? Constata existir uma certa restauração, mas bem parcial, e urge aos cristãos que completem essa recuperação. Eu estou lendo esse título aqui, eu não tinha me atentado para esse livro. Eu estou pensando nisso aqui ultimamente. Ó. How should a Christian think? Como um cristão deve pensar? Mas depois eu falo sobre isso. Bem, educadores clássicos buscam ajudar na restauração da mente cristã e no preparo de líderes extraordinariamente equipados que possam levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e moldar e liderar as instituições culturais da nossa sociedade. Muito bem, vamos parar por aqui, por essa aula de hoje, e na próxima aula seguimos para Pastoreando Corações, Virtude Intelectual. E virtude intelectual vai ter a ver também com um livro que eu já pretendo terminar ele até a semana que vem, que é aquele que eu mencionei agora há pouco, que é A Vida Intelectual do Sertilange, certo? Então encerramos aqui essa nossa aula de hoje. Na próxima aula voltamos com Pastoreando Corações, Virtude Intelectual. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque mais uma vez encerramos uma das nossas aulas de breve introdução à educação cristã clássica.
E eu te peço, Pai, que as verdades que o Senhor tem revelado a mim como professor dessa classe estejam alcançando também, Pai, os meus alunos e aqueles que assistirão a essa aula em algum momento no futuro. Peço que o Senhor abençoe a nossa Igreja Batista Central de Taguatinga, despertando a nossa igreja para a importância de uma educação que não seja apenas uma educação que tenha um professor crente, mas que seja uma educação que a própria matéria que o professor dá e a abordagem que ele faz da matéria sejam sejam orientadas pela sua palavra, pelas escrituras, Pai, porque o Senhor deve ter domínio sobre todas as áreas da nossa vida. E eu te peço em nome de Jesus que a gente seja capaz de fazer essa mudança, essa transformação, esse retorno para uma educação que já teve o reflexo da trindade do Senhor na educação, na sua base e no seu método. Então, eu te peço em nome de Jesus que chegue o tempo e que a gente seja parte desse tempo em que a educação cristã clássica seja retomada. E a gente não está falando aqui, Pai, de tomar todas as escolas do mundo e transformá-las em educação bíblica ou cristã, porque nós sabemos que as pessoas têm ainda liberdade para escolher o que querem estudar e onde colocar seus filhos para estudarem. O problema é que nós, crentes, não temos essa opção. Nós temos a liberdade, e aliás, a gente nem tem a liberdade no nosso país, porque a gente não pode, se a gente abrir uma escola eminentemente cristã, a gente não terá, provavelmente não terá um credenciamento do MEC. Mas eu te peço que o Senhor nos coloque num tempo e numa ação, num momento, num movimento que transforme isso para que o seu nome seja glorificado também em relação a isso. É a nossa oração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Até logo então, pessoal. Até a próxima. Até a semana que vem com Pastoreando Corações. Pastoreando Corações e Virtude Intelectual. Até mais.